Em outubro de 2016, a Câmara Municipal de Évora quis evocar a memória das vítimas da Inquisição, com um memorial e uma exposição no Museu de Évora. Foi aqui que a Inquisição iniciou o seu longo percurso de quase 300 anos em Portugal. Cerca de 88% dos processos no tribunal desta cidade eram referentes a judaísmo. Os arredores de Évora, mas também Beja, Estremoz e Montemor, forneciam as vítimas. Não eram grupos de turistas que então se juntavam na Praça do Giraldo, mas multidões para assistir aos autos de fé que a Inquisição realizava. A praça chamava-se então Praça Grande, bem próxima da Rua da Moeda, onde se situara a judiaria. E as pessoas eram previamente informadas do que se ia passar por avisos espalhados pela cidade. Recordo-me, por exemplo, que a primeira pessoa a ser queimada na fogueira foi uma moça, salvo erro, 13 ou 14 anos, de Montemor o Novo, curiosamente, aqui, um concelho aqui ao lado, que estava numa fonte a colher água e na conversa com as outras raparigas, conversa supõe-se natural, questionou-se como é que, digamos, a Virgem, sendo virgem, podia ter dado à luz. E isso foi o suficiente para que fosse acusada e fosse queimada. Foi a primeira vítima da Inquisição aqui em Évora. Quisemos evocar os 480 anos, uma data redonda, mas os 480 anos da instituição da Inquisição em Évora e em Portugal, e dessa forma assinalar, por um lado, as vítimas da Inquisição e, por outro lado, chamar a atenção para as intolerâncias, porque, infelizmente, ainda hoje temos problemas graves de intolerância, não apenas religiosa, também de outro tipo, que, enfim, todos os dias nos entram pela casa adentro nos telejornais. Em 1536, a corte estava em Évora e, por isso mesmo, aqui foi publicada a bula de Dom João III a dar início a este tribunal. Das 3 cidades sede da Inquisição, Lisboa, Évora e Coimbra, Évora é sem dúvida a que ainda hoje guarda mais património edificado relativo ao Santo Ofício. Quanto à documentação, a exposição mostra o valioso espólio da Biblioteca Pública e do Museu de Évora. O grupo de cidadãos da cidade lembrou-se que eram os 480 anos da criação do Tribunal em Portugal e contactou o CIDEUS, que é um centro de investigação aqui da Universidade, e uma série de outras entidades a propor que se fizesse uma exposição. Évora terá processado cerca de 14 mil indivíduos, a maioria, na casa dos 80 e muitos por cento, foram casos de judaísmo. E em Coimbra aconteceu o mesmo. Este tribunal foi talvez o mais repressivo, o mais cruel no século XVII até 1674. No século XVII é impressionante, nem a Guerra da Restauração, nem a ocupação de Évora, nada faz parar o tribunal. E incidiu sobretudo sobre grupos de artesãos e de mercadores. Feito em damasco de seda, carregado de bordados e aplicações em fio metálico de ouro e prata, o estandarte da Inquisição de Évora foi usado até 1821, data do fim da Inquisição. Este estandarte tem 4 metros de altura e 2,20 metros aproximadamente de largura. Estes medalhões centrais, pensa-se que farão parte de um estandarte que terá sido usado no auto de fé em 1623 na Praça Central de Évora. Esta cartela que o envolve e o próprio damasco e, portanto, todo o conjunto, o galão que encima a peça, será já posterior do século XVIII. O peso das ornamentações, os fungos e o passar dos séculos danificaram o estandarte, que agora vai ser sujeito a restauro. A memória faz também das peças que possam ser menos agradáveis, mas na realidade o tê-las vivas é aquilo que nos permite recordar e pensar que não podemos voltar a cair no mesmo, não é? Se no início havia bulas de perdão de confiscos, mais tarde, assim que a pessoa era presa, os bens eram imediatamente sequestrados, ficando sob tutela. Se a pessoa era condenada, os bens seriam confiscados. O fisco revertia, na teoria, para a coroa e não diretamente para a Inquisição, embora a Inquisição fosse muito hábil a arranjar subterfúgios para dizer que necessitava dessas verbas. A Inquisição registou cuidadosamente os custos do primeiro auto de fé em Évora, na década de 1540, na Praça do Giraldo. Ter um nome numa lista de auto da fé era dramático, não só para o próprio como para os descendentes. A sociedade dos séculos XVI e sobretudo XVII e boa parte do XVIII é muito apegada à questão da limpeza de sangue. Só a partir do início do século XVII é que estas listas começam a ser impressas. O auto da fé
era um espetáculo na sociedade da época, consumido como um espetáculo, por mais que isso, hoje, cidadãos do século XXI, nos cause inquietações. Naquela altura, este espetáculo tinha um guião, que era precisamente a lista de alvo. Eram impressas em grande número, aos milhares, há contas e indicativos sobre os gastos feitos sobre isso. As listas dos autos revelam um guião cuidadoso, ordenando homens por um lado, mulheres por outro e ainda por acusação. Numa coluna, a ordem do preso. Em segundo lugar, a idade. Depois, uma descrição de quem era a pessoa, de onde era, que delito fez. E na coluna mais à direita tem a pena. Se eu tenho que destacar uma peça, eu destacaria as bolsas, as duas bolsas do Santo Ofício que se encontram no Museu de Évora. Têm escrito da Inquisição de Évora. Porquê? Porque os 3 tribunais comunicavam entre si e comunicavam muito com o Conselho Geral, que estava sediado em Lisboa. Mensageiros da Inquisição levavam correspondência, valores e dinheiro entre os tribunais, nestas bolsas com 2 fechos e ainda lacradas. Os caminhos eram inseguros e os assaltos frequentes. Em 1568, a Inquisição comprava este terreno que estava junto ao palácio e fez dele um espaço aberto que aparece registado em documentos da época como o Pátio da Limpeza dos Cárceres. Em 2008, uma obra com acompanhamento arqueológico neste local revelou imediatamente uma série de ossadas humanas. No entanto, não havia a menor indicação de que aqui tivesse existido algum cemitério e tudo indicava tratar-se de um espaço de lixeira. Surpreendeu-nos, no início da escavação, a posição caótica, absolutamente variável, dos 12 corpos que foram daqui exumados. Nada nestes corpos revela algum ritual ou tradição de enterramento. Parecem ter sido apenas atirados e foi isso que espantou os investigadores. Dos 12 escavados, sabe-se que 3 eram homens, 9 eram mulheres, em nenhum dos casos eram adultos jovens, portanto teriam todos mais de 30 anos. Alguns desses 12 eram mesmo idosos e não foi possível verificar a presença de lesões associáveis a maus tratos que sabemos de fontes documentais existirem na época. Se os presos morriam no cárcere, mas já em arrependimento, a família poderia vir buscar os corpos para um enterro dentro da igreja. Se morriam convictos da fé judaica, os ossos seriam queimados no auto de fé. Os que morriam antes do processo chegar ao fim causavam uma situação incómoda à Inquisição. O estudo de mais ossadas e com novas técnicas poderá ajudar a desvendar o segredo destas mortes.